aos irmãos e boa tarde à sociedade. Dizer que chamo-me Paulino, sou casado, faço parte ou congrego com os irmãos na Camanina. Hoje estou aqui para falar a respeito de uma meditação, a respeito de um assunto cujo achei interessante abordar contigo, ouvinte, contigo, irmão, contigo, doutor, sociólogo, tantos outros. Vamos falar a respeito de uma vida cujo eu achei muito importante, que falaremos a respeito de como estarmos na presença de Deus, como é bom estarmos na presença de Deus. E com isso gostaria de convidar a ti que nesta hora estás sentado, que nesta hora estás no seu lugar, acompanhar-nos nessa nossa meditação. Rapidamente vamos ler o livro de Mateus no seu capítulo 17, no verso 1. É bem rápido, vamos ficar a falar de um tema. É um livro muito interessante, estamos a falar de um apóstolo, de um discípulo, cujo foi alcançado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o apóstolo que antes de se tornar apóstolo e discípulo, foi um coletor de impostos, foi um homem cuja vida dele era reprovado diante de Deus, e escreveu-nos algo muito importante. O texto é esse no livro de São Mateus, no capítulo 17, no verso 1 até o verso 4. Se possível, leremos também o verso 6, ou faremos menção no verso 6. Diz assim a palavra de Deus, a palavra do Senhor, diz assim: em 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João, seu irmão. Tiago, seu irmão, e os conduziu à parte a um alto monte. E diz no versículo 2: e transfigurou-se diante deles, e sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. Verso 3. Diz a palavra de Deus no verso 3: eis que lhes apareceu Moisés e Elia falando com ele. E no verso 4 diz assim: então respondendo Pedro e disse a Jesus: Senhor, bom estamos aqui. Se quiser, faremos aqui três tabernáculos, e um para ti, e um para Moisés, e outro para Elia. Bem verdade é que nós vemos aqui um cenário bastante importante para ti e para mim também, de que Pedro e outros apóstolos e outros discípulos subiram com Jesus ao monte, e era um momento em que Jesus convidou seus discípulos para um momento particular, para um momento ímpar e para um momento de consagração ao Senhor. E diz a passagem de Deus que no momento em que o Senhor subiu com seus discípulos, ele se transfigurou, ele se transformou, as suas vestes brilharam como a luz. E o que achamos muito interessante nessa nossa meditação, algo muito importante, é que Pedro se maravilhou ao ver as maravilhas de Deus, as maravilhas que vinham da parte de Deus. Diz a palavra de Deus que Pedro disse que é bom estarmos aqui, Senhor. Se assim for, farei uma tenda para ti, e outra para Moisés, e outra para Elia. Não simplesmente Pedro estava a falar de algo diferente, de algo mundano, de algo se calhar extraordinário, se calhar viu espíritos, viu coisas diferentes. Pedro viu as maravilhas de Deus. Pedro viu algo extraordinário que não é lícito ao homem ver. E Pedro ficou maravilhado, Pedro ficou tão contente diante da presença de Deus. E Pedro disse ao Senhor que é bom estarmos aqui. E com esse versículo eu gostaria de levar a ti a uma reflexão. Ou seja, o estarmos na igreja, o servirmos a Deus, que não seja simplesmente por uma obrigação,
que não seja simplesmente porque alguém te levou, alguém te convidou, mas que seja algo que você vai buscar a Deus, vai servir a Deus e vai se encontrar com Deus e vai se encontrar com o Senhor, e nesse encontro com o Senhor você verá maravilhas dele, você verá coisas extraordinárias. Então, começando aqui no verso principal, que é o verso 4, que ele diz assim: então respondeu Pedro e disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Ou seja, não era o lugar em que Pedro se encontrava, não era o espaço em que Pedro estava, mas era o que Pedro via, o que Pedro contemplou, o que Pedro entendeu que estava acontecendo naquele lugar. Já quero acrescentar também o verso 5. O verso 5 já diz assim: e enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo, e escutai. E é muito importante escutarmos a Jesus, é muito importante estarmos na presença de Deus, e vemos muitos textos nas Escrituras que nos mostram quão bom é estarmos na presença de Deus. E Pedro achou essa bondade, Pedro achou essa graça diante de Deus. Ou seja, caro irmão, caro ouvinte, eu convido a ti a fazer um desafio, convido a ti a fazer uma chega diante de ti mesmo, a fazer uma reflexão, como a tua vida está diante de Deus, como estás diante de Deus, como tem sido a tua comunhão diante de Deus. Ou seja, o que Pedro aqui fez, o que Pedro aqui experimentou foi algo extraordinário, foi algo diferente, foi algo que não era da vontade humana. Não era da vontade humana Pedro receber essas visões, Pedro receber esta revelação. Era algo maravilhoso, era algo estranho que Pedro em si não entendeu o que estava a acontecer. Simplesmente ele declarou e disse: bom, estamos aqui. Então convido a ti, novamente, abrimos a Bíblia, para não falarmos segundo simplesmente aí se calhar está um irmão ou uma irmã ou um jovem a dizer não, simplesmente esse versículo. Convido a irmos também no Antigo Testamento, vamos falar também vamos tratar também o que nos falou o profeta Asaf, o nosso irmão Asaf. Ele também viu estas maravilhas, também viu estas maravilhas de Deus. Convido a ti, irmãos, a abrir o livro de Salmos, no seu capítulo 73, livro de Salmos, no seu capítulo 73. Se já achaste, muito obrigado. Se já achaste, muito obrigado. Salmos, no seu capítulo 73. Diz assim a palavra do Senhor no seu verso 28. No seu verso 28 diz assim a palavra de Deus. No verso 28, irmãos, no verso 28 diz assim: mas bom para mim aproximar-me de Deus, eu pus a minha confiança no Senhor Deus, que eu possa declarar todas as tuas obras. Todas as tuas obras. Que nos fala isso é nosso irmão Asaf, que ele diz que mas bom para mim estar diante de ti. Não gaste teu tempo, não gaste a tua vida passando em lugar que não agradam a Deus, em lugar que não glorificam a Deus. Simplesmente gaste teu tempo diante de Deus, que quando você gasta teu tempo diante de Deus, verás as maravilhas de Deus, verás Deus fazer coisas maravilhosas, verás Deus agindo na tua vida, na minha vida, porque o nosso irmão Pedro também contemplou estas maravilhas, também contemplou estas glórias, porque Pedro viu a transformação, a transfiguração, viu o resplandecente em que o Senhor se apresentou a ele. Então, caro irmão, em poucas palavras,
em poucas palavras, eu a refletir nessa minha meditação, nessa humilde meditação. Sabemos diante de Deus que não sabemos tudo. Você que está ali também pode ensinar-me. Você que está ali também pode exortar-me. Não somos perfeitos, não somos dignos, mas diante de Deus, diante do Senhor, devemos procurar fazer o bem e que a nossa vida seja de bom agrado e vivermos com o Senhor. Então convido a ti, aonde você estiver, a fechar teus olhos e em breves minutos quero convidar-te a orarmos a Deus, pedirmos a Deus por tudo. Fecha teus olhos. Você que nem consegue fechar os olhos, tudo bem, podes permanecer assim conforme estás. Se quiseres permanecer de joelho, ou sentado, ou deitado, tudo faça para o bem do Senhor. Senhor, nosso Deus, nós lhe pedimos que tudo quanto nós fazermos seja para a honra e glória do teu nome. Pai, ajuda-nos, ó Deus eterno, de quando estarmos na tua presença, estamos alegres. De quando estivermos na tua presença, que a nossa alegria seja por estarmos diante de ti. Bom estarmos na tua presença. Obrigado por tudo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, amigo. Obrigado, irmão. Obrigado, irmã. Obrigado, pai. Obrigado, parente. Que ajude o canal a crescer, colocando um sininho, colocando um gosto ali no canal. Obrigado.